Atualmente eu tenho utilizado várias estratégias para rendimento em dólar. Eu ter rendimentos que realmente valem a pena e que eu consiga maximizar minha liquidez, aumentar minha liquidez nesse momento para quando eu achar interessante, eu possa estar investindo no próprio Bitcoin. Eu acredito que nos próximos meses nós teremos uma volatilidade muito grande em criptoativos e eu quero ter liquidez. Então hoje eu vou mostrar na prática quais são as melhores estratégias que eu estou utilizando e o que realmente está valendo a pena. Tanto na parte de SEX, DEX, que é o DeFi, e também de bot automatizado que eu estou utilizando hoje na OKX. Vem com o professor, que conhecimento enriquece. Então bora aqui comigo, povo rico, vamos falar um pouquinho aí do mercado nesse momento, né? O Bitcoin batendo 86 mil dólares. Tivemos aí uma queda do Bitcoin até chegando perto dos 80, depois subiu de novo a 93 e nesse momento temos aí o mercado derretendo de novo, tá? Acredito sim que o Bitcoin possa voltar para as linhas de 60 até abaixo de 60, 50 mil, não agora, mas nos próximos meses. Então eu tenho sim a minha estratégia muito bem definida. Qual é? Se eu tenho ativos na minha mão, eu estou pondo em staking, tá? Então isso fica para um outro vídeo que eu vou mostrar quais são as melhores estratégias de staking rendimento, tanto para o Ethereum, quanto para Solana, quanto para outros ativos, né, como Ethena, que estão realmente valendo a pena, porque mesmo com o mercado caindo, eu não vou vender esses ativos, eu fico rentabilizando, eu fico aumentando a quantidade desses ativos, e quando o mercado voltar a subir, não sei quando isso vai acontecer, né? Eu tenha mais ativos e eu possa ter mais lucro. Então, resumindo, eu estou utilizando a baixa para maximizar a quantidade de ativos que eu tenho à disposição. Obviamente que isso é uma estratégia de staking, restaking, que não vem ao caso nesse vídeo. Esse vídeo eu vou focar 100% em dólar, tá? Então, quais são as estratégias que eu acredito que mais estão valendo a pena para você ter aí aumento do seu capital em Tether, né? Aumento em dólar para você. Então, nesse momento, fica muito complicado fazer uma piscina de liquidez. Por que que fica tão complicado, tá? Então, a estratégia das piscinas é sempre utilizar recursos para você ter ganhos de taxas, né? Só que o grande problema é quando sai do range. Então, por exemplo, essa pool aqui de Solana e o USDT, que ela me rende muito bom, assim, ela tem um rendimento bem interessante, ela consegue me trazer uma reversão de quase 10% ao mês nessa pool. Nesse momento ela não está captando, né, taxas. E eu nem posso criar uma estratégia de monoativo porque está muito próximo do meu range mínimo. Então isso é muito cruel com quem faz pool. Claro que existe sim estratégias de piscinas de liquidez para você se preparar para queda e subida. Também fica para um outro vídeo, que é você fazer várias piscinas simultâneas com valores diferentes, né? Então, bateu num valor, você já entra em outra piscina. Então, essa é uma estratégia bem interessante. Ou até mesmo, quando cai muito o valor do ativo, você desfaz essa piscina e faz uma piscina de monoativo num valor menor, aumentando ainda mais a quantidade de ativos. Então, são inúmeras estratégias. Só que qual que é o grande problema de você usar o DeFi para isso? O problema é que você tem que ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver uma estratégia muito bem definida, você, ao invés de ganhar dinheiro, você perde dinheiro, né? O que nós chamamos de perda impermanente. E essa perda impermanente, ela pode se transformar numa perda permanente se você vender, né? Se você sair do mercado. Então, por isso que eu falo que o DeFi, sim, ele é complexo e você tem que saber trabalhar com ele. Se você não souber trabalhar com DeFi, automaticamente ele vai tirar dinheiro seu, ou até mesmo perder tudo se você entrar em um protocolo que infelizmente te roube os seus ativos. Então, por isso tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento. E se você quiser aprender mesmo DeFi, eu tenho aqui na descrição o meu curso mais completo, que é a minha mentoria mais o curso, né? São mais de 100 aulas, mentorias diárias, aulas ao vivo, plantão. Realmente hoje eu tenho aí um produto que, na minha opinião, no mercado é um dos maiores e melhores produtos que tem de DeFi. Então, o que precisar, estou aqui à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Mas óbvio que você também tem estratégias para você colocar em rendimentos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, hoje, né, nós temos a Aave, onde você consegue acessar essa DEX, né, essa exchange descentralizada,
é um protocolo descentralizado, e colocar o seu Tether, o SDC, para fazer rendimentos, né? Então, por exemplo, aqui, se a gente vier em stablecoins, tá? A gente coloca aqui, ó, a gente vê que tem os rendimentos. Só que qual que é o grande problema? Nesse momento de mercado, os rendimentos caíram bastante, tá? Mesmo se a gente colocar aqui numa base, por exemplo, a gente não vai conseguir um rendimento anual grande em stablecoins, né? Você vai conseguir no máximo 5%, 6%, assim, ó, chutando alto. Professor, e se eu fizer uma piscina de liquidez de stablecoin? Também é trabalhoso, muitas vezes vai ficar fora do range, você não vai ter captação de taxa e tem que ter, obviamente, conhecimento. Ou até se aventurar com piscinas de liquidez de stablecoins menores, né? Então, se você vier aqui, por exemplo, na DeFi AMA, você vai reparar que hoje existem inúmeros tipos diferentes de stablecoins para você trabalhar. Claramente, Tether, USDC e Ethena são as maiores stablecoins do mercado. Se elas são as maiores, é mais difícil você ter rendimentos espetaculares com elas. Fato, tá? Então você tem que buscar outros grupos de stablecoins para você conseguir rendimentos legais. Então, por exemplo, na OKX, né, que é uma exchange bem interessante, hoje você tem a OKX Pay que está pagando 10% ao ano na USDG. Então eu tenho vídeos aqui no meu canal, vou deixar aí no card para você assistir, eu ensinando como que você acessa o OKX Pay e consegue render na Global Dollar, que é o SDG, que hoje está em 12ª posição, né, de 1,2 bi, rendendo 10% ao ano. É bastante, né? É muito, na verdade. 10% ao ano é bastante. Eu mesmo estou utilizando uma estratégia da USDAI, que é uma stablecoin de inteligência artificial, junto a Pendle, que eu tenho aqui no meu canal vários vídeos ensinando como utilizar, e eu consigo hoje trazer um rendimento que me gera aqui uma média de quase 2% ao mês usando Pendle. Uma estratégia um pouquinho mais segura de PT, né? Uma estratégia de renda fixa, mas óbvio, eu estou colocando em risco o meu capital, porque eu estou falando de uma USDAI, eu não estou falando de Tether, né? Então, automaticamente, eu tenho que correr mais riscos para conseguir rendimentos maiores. Ô professor, mas de Tether, USDC e Ethena, eu consigo rendimentos maiores do que 10%? Ó, você até consegue no DeFi, fazendo piscinas de liquidez, mas eu acho muito difícil você conseguir um rendimento que vale a pena o seu esforço. Então, na minha opinião, tá? Eu acho que compensa você utilizar exchanges centralizadas, tá? Então, por exemplo, na Maxi, todos os links para abrir conta nas exchanges estão aqui na descrição. Hoje a Maxi é uma exchange top 9 do mundo hoje, tá? Então é uma exchange boa. Você tem aqui o sistema de ganhos Maxi, que você consegue ter 600% de APR por 2 dias, se você é novo, e também você consegue ter períodos como 7 dias a 15%, você consegue ter um período, essa daqui que é bem interessante, que é 16,5% ao ano, com até $300. Então você pode deixar aí rendendo, né? Não tem um tempo específico, você deixa rendendo. Eu mesmo estou usando aqui, ó, eu tenho $200 rendendo. Então você tem essa estratégia. Assim como hoje, na minha opinião, vale a pena você conhecer a CoinEx. Já é uma exchange bem menor, né? Ela tem 1 bi de captação, ela é bem menor, mas ela tem sim uma poupança flexível bem interessante, onde você consegue acima de 15% em USDT e USDC até $1.000, tá, pessoal? Então, mas professor, qual é o risco de eu fazer esse staking? O risco é a exchange acabar, tipo uma FTX, né? Então, você tá deixando o teu dinheiro numa exchange que tá com o teu dinheiro. Se acontecer um desastre aqui e fechar a exchange, você perde o staking, né? Então, essa é a diferença de você usar uma Aave, diferente de você usar uma Binance, que é a maior exchange do mundo. Então, existem opções para você buscar rendimentos que sejam interessantes para vocês, tá? Tanto no DeFi, quanto nas DEXs, né? Quanto nas SEX, que são as exchanges centralizadas. Hein? Então, estou mostrando aqui na prática quais são as estratégias que você tem à sua disposição para você conseguir rendimentos que sejam interessantes, tá? Na minha opinião, se você tem pouco conhecimento, vai para uma SEX, faz o rendimento. Se você já tem um conhecimento intermediário, aí você já pode ir para DEX.
você já pode utilizar uma pool de liquidez. Se você tem um conhecimento mais avançado, vai para Pendle, tá? Porque na Pendle você consegue rendimentos bem interessantes. Eu mesmo já trouxe aqui rendimentos, ó. Então, por exemplo, aqui no CT Stable, o SDT, que é uma stablecoin bem pequena, muito pequena em comparação ao mercado, eu consegui 6% ao mês nessa stablecoin, né? Com uma estratégia de 220% ao ano. E, inclusive, tiveram pessoas que conseguiram fazer estratégias de YT, que já é um mercado futuro de rendimento de stablecoin, que chegaram a bater 3.000% ao ano. Tá? Só que aí você tem que ter, obrigatoriamente, conhecimento. Se você não tem conhecimento, a chance de você perder dinheiro aqui é quase 100%. Tá? Então, volto a repetir, precisou, estou à disposição, inclusive com o meu grupo do Telegram, tá, rapaziada? Eu sempre falo isso, é um grupo gratuito, você entra aqui, tem mentoria, bot trader, links, DeFi, tudo que você puder imaginar, tem aqui. O link tá na descrição para vocês poderem utilizar, tá? Então, a grande pergunta, professor, você tem usado o que mais? Pendle, no DeFi, tá? Nesse momento eu estou usando Pendle para rentabilidade no dólar, que é o que eu preciso nesse momento. Piscinas de liquidez nesse momento não estão interessantes, estão com um risco alto de impermanent loss, e você tem que ter um conhecimento muito forte para não ter perda na piscina de liquidez. E além disso, agora, né, chegou uma parte muito importante do meu vídeo, que é mostrar o que eu tenho feito em futuros, né, o que eu tenho feito de alavancagem. Eu estou utilizando um bot de automação, né, um amigo meu que apresentou, que é o Ramon Cunha aqui do YouTube, ele me apresentou e eu estou curtindo demais. Para vocês terem uma noção, eu estou tendo aqui, eu comecei no finalzinho de novembro, né? Comecei aqui com os últimos 2 dias de novembro, né? E nesse momento eu estou com praticamente aí 10% ao mês de rendimento. Como vocês podem ver, em nenhum dia este bot de automação ele me deu loss, ele perdeu meu dinheiro. Obviamente que em PNL flutuante, ele usa o meu dinheiro, né? Então no dia, às vezes eu tenho, obviamente, um PNL negativo, mas no final do dia, na ação de futuros, eu tenho os lucros, né? Então é um bot que está funcionando muito bem. Professor, mas isso é legal você fazer? Claro que sim. As exchanges têm os seus próprios bots. Esse é um bot específico chamado Vesper, onde eu estou utilizando com uma estratégia específica que eu criei junto a ele, né? Que você pode codificar. É uma estratégia de API. E eu fiz um curso, tá, pessoal, de apenas R$200, onde eu ensino como utilizar, configurar e, inclusive, com também a mentoria comigo, tá? Então você consegue ter a mentoria em tempo real, onde eu auxilio todos, inclusive com aulas ao vivo, eu auxilio todo mundo aqui. Então realmente está valendo muito a pena, né? Nesse grupo tem todas as informações que você precisa, né? Tudo que você necessita. E eu tô aqui agora com uma promoção bem interessante, que eu consigo o seguinte, assinando esse meu curso de R$200, você ganha a mentoria gratuita e a chave do bot, que custa $100 gratuita. Eu consegui 10 chaves, os próximos 10 compradores vão ganhar de graça essa chave e a mentoria gratuitamente. Então, já assim, ó, vai dar uma olhada, porque realmente vale muito a pena, é um baita produto, tá? Se você tiver qualquer dúvida, entra aqui no meu grupo do Telegram e pergunta sobre Bot Trader, tá? Eu falo bastante sobre ele aqui. E, na minha opinião, vale muito a pena como rendimento para você, tá? Além do uso do DeFi, eu estou usando o Bot Trader. Então, mostrando na prática o que realmente está mais valendo a pena para mim, eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que você tem que ter diversificação de investimento, desde usar as SEX e as DEX para rendimento, mas também bots. Óbvio que você tem que ter gestão de risco, você está colocando teu capital em risco, né? Alavancagem. Só que, a estratégia que eu desenvolvi está muito boa. Só para você ter uma ideia, pessoal, olha só o risco que eu tô correndo, né? Então, o risco baixo ele tem que ser acima de 500%. O meu risco nesse momento, e olha que o mercado caiu bastante hoje, tá em 17 mil, tá? Então, o risco que eu uso hoje, eu aumento muito a margem e também auxilio muito na questão de alavancagem. Pé no chão, prefiro ter rendimentos que sejam realistas do que rendimentos absurdos, tá? E, obviamente, comprando esse curso, você vai ter tudo isso. Então, eu tenho todos os produtos, desde DeFi até do Bot Trader de automação. Óbvio que o Bot Trader é muito mais simples, o DeFi é muito mais complexo, e eu acho que tudo é válido, tá? Mas mostrando para vocês na prática
todos os meus resultados, né? O que eu tenho feito aí nesse momento, tá? Eu vou fazer um vídeo depois mostrando quais são as melhores estratégias de mercado em queda para staking de Ethereum, de Solana, de Ethena, tudo que eu tenho feito aqui e eu passo para vocês. Do mais é isso, um forte abraço, tudo de bom, lembrando sempre que conhecimento enriquece e não é só o bolso. Valeu, valeu. Tchau.